Vamos aí a quarta questão. Acompanha comigo a leitura. Como Marina não havia feito seus trabalhos escolares, sua mãe proibiu de sair de casa durante o resto do dia. Enquanto Marina fazia seus deveres atrasados, sua mãe foi para o quarto descansar um pouco e acabou por adormecer. Ao acordar, algumas horas depois, ela encontrou Marina estudando no mesmo lugar. Aí, pessoal, é um texto base para que possamos responder as duas questões, letra A e letra B, certo? Entenda o seguinte, a Marina não tinha feito as atividades e sua mãe fala, olha, você não vai sair de casa durante o resto do dia, portanto você precisa fazer as atividades. E quando Marina começa a resolver as atividades, a sua mãe vai para o quarto descansar e acaba dormindo por algumas horas. Ao retornar, a mãe encontra a Marina na mesma posição fazendo as atividades. A pergunta da letra A diz assim, com base apenas no que a mãe de Marina observou, ela pode concluir que a sua proibição foi respeitada? Sim ou não? Justifique. Ora, se a mãe de Marina estava dormindo, ela pode dizer que Marina realmente fez as atividades e que Marina não saiu de casa? Ela tem essa segurança de dizer isso? Obviamente que não, né? Então, a primeira é não. Qual será a justificativa? Você deve ter colocado. Enquanto a sua mãe dormia, o que é que Marina pode ter feito? Pode ter saído de casa e retornado. Porque a questão não diz exatamente qual o tempo que a mãe dela fica dormindo. Disse algumas horas. Então, nesse tempo, Marina pode ter saído rapidamente e pode ter retornado à sua casa e ter ido continuar fazendo as atividades. Letra B. Tente responder a questão anterior, no caso a letra A, utilizando alguns conceitos de mecânica aprendidos nesse capítulo, ou seja, posição, deslocamento, distância, a distância percorrida. Também não é possível responder, porque como a questão não diz se ela se deslocou ou não, se houve uma saída, não podemos responder, porque as informações não são suficientes. Tranquilo? Beleza. 5. Diz, calcule o que é pedido nas seguintes situações. A primeira situação fala, Joana está no consultório de um dentista e precisa chegar em 15 minutos à sua casa para receber uma encomenda. E a distância a ser percorrida é de 1,8 quilômetros. Suponha que ela irá para casa andando a pé em linha reta. Qual deve ser a velocidade mínima de Joana para que ela não perca a encomenda? Ou seja, vamos analisar aqui a questão. Joana está no consultório e ela precisa chegar em casa exatamente em 15 minutos, porque vai chegar uma encomenda na casa dela, determinado horário, exatamente 15 minutos depois, e ela precisa imprimir uma velocidade tal que não venha perder o recebimento dessa encomenda. A distância de onde ela se encontra, que é o consultório, até a sua casa é de 1,8 km, ou seja, 1,8 km. Qual deve ser a velocidade mínima que ela deve imprimir aí? Primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal, nesse caso, é olhar os termos. Nesse caso, o tempo está em minutos e o espaço está em quilômetros.
eu preciso transformar e deixar essas unidades, certo? Em hora e quilômetro ou em segundos e metros. Aí você vai transformar naquilo que você acha mais fácil para você, o mais conveniente, certo? 15 minutos. Se eu quiser transformar isso em hora, eu vou dividir 15 por 60, porque uma hora tem 60 minutos. E aí vou encontrar uma dízima, 0, alguma coisa. Ok? Então fica mais fácil transformar em segundos, porque cada minuto tem 60 segundos. Eu vou criar uma regrazinha de 3 aqui, ó. Uma regra de 3, certo? 1 minuto está para 60 segundos, assim como 15 minutos está para x. Meio pelos extremos, 1 vezes x é x, 60 vezes 15, 900. Então, encontrei 900 segundos é o tempo, ok? 900 segundos. Agora eu vou transformar esse espaço aqui, ó, que está em quilômetro, transformar em metros. Se cada quilômetro tem 1.000 metros, 1,8, eu vou encontrar 1.800 metros. Basta multiplicar 1,8 vezes 1.000, certo? Feito isso, agora eu tenho os termos todos nas unidades que eu desejo e que eu preciso. Eu vou agora usar uma fórmula que vocês já sabem. Velocidade média é igual ao espaço dividido pelo tempo, né? Professor, por que tem delta? O que significa esse delta? É a variação de espaço. Se eu tiver 2 espaços, eu vou ter essa variação, então eu vou calcular. Como também o tempo, a variação de tempo, ok? Então, Vm, a velocidade média, ΔS é a variação do espaço e ΔT a variação do tempo. Aplicando a fórmula, certo? Vou aplicar a fórmula. Vm é igual espaço dividido pelo tempo, certo? O espaço é 1.800, dividido por 900, eu vou encontrar 2 metros por segundo. Tranquilo? Tranquilo. Vamos seguir. Próxima questão. André precisa transportar com certa urgência para um hospital um carregamento de remédios que deve ser entregue no prazo de 6 horas, sabendo que ele conseguiu fazer a entrega exatamente no tempo estipulado. Determina a distância percorrida por André se ele manteve uma velocidade média de 90 km por hora. Novamente a mesma coisa, né? Eu vou descobrir aqui o que é que eu quero encontrar. É o meu espaço, o ΔS, eu não tenho, certo? Eu tenho uma velocidade de 90 km por hora e o tempo 6 horas, ou seja, a minha unidade aqui está horas, o tempo também. Então as unidades podem ser calculadas. Uso a fórmula, certo? Se eu tenho o espaço é 90, certo? E o tempo em 6 horas, ou seja, ó, é só você imaginar, essa velocidade aqui está dizendo que a cada hora ele faz 90 km. 1 hora, 90, 2 horas, 180 e assim por diante. Então basta multiplicar 90 vezes 6, que vai dar 540 km. Tranquilo? Espero que tenha acertado. Seguindo aí, converta as seguintes velocidades de quilômetros por hora para metros por segundo ou vice-versa. Eu falei para vocês na aula passada que a gente vai usar esse camarada aqui, ó, 3,6. Sempre. Ou multiplicando ou dividindo. Se eu tiver metros por segundo e quero encontrar quilômetros por hora, basta pegar a medida metros por segundo e multiplicar por 3,6. Vou encontrar 21,6. Próxima questão, vamos nós. A Joana está no consultório de um dentista e precisa chegar em 15 minutos à sua casa para receber uma encomenda.
A distância a ser percorrida é de 1,8 km. Supondo que ela irá para casa andando a pé, em linha reta, qual deve ser a velocidade mínima de Joana para que ela não perca a encomenda? Pessoal, isso aqui é muito importante, você precisa estar atento a alguns detalhes. Primeiro, é que as unidades têm que estar iguais. Por exemplo, eu aqui tenho 15 minutos. E o meu tempo e minha distância está em quilômetros. Eu preciso colocar na mesma unidade. Então, eu preciso transformar minutos em hora ou segundo. Aí você escolhe. Se vai transformar em hora, você vai dividir 15 por 60. Certo? Se for transformar em segundo, 15 vezes 60. Tranquilo? Em hora vai ficar mais complexo, você vai encontrar uma dízima. 15 dividido por 60, 0, alguma coisa. Quando eu multiplico 15 por 60, eu vou criar aqui, uma regrazinha de 3, regra de 3. 1 minuto é igual a 60 segundos. 15 minutos vai ser igual a quanto? Basta multiplicar. 60 vezes 15, 900. A mesma coisa eu faço com o espaço, que está em quilômetro. Também faço uma regra de 3. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 1,8. Basta multiplicar. 1,8 vezes 1.000, vou ter 1.600. Vou colocar a fórmula. Vm é igual ao espaço dividido pelo tempo, certo? Vm, velocidade. ΔS é a variação do espaço e ΔT é a variação do tempo. Vou colocar, certo? Vou aplicar a fórmula. Vm é igual espaço dividido por tempo. Qual foi o meu espaço? 1.800 metros. Qual o tempo? 900 segundos. 1.800 dividido por 900, vou encontrar 2 metros por segundo. Cuidado na hora de você colocar essas unidades aqui, Essa primeira parte aqui, representa o espaço. Essa segunda representa o tempo. Então, se o seu espaço você transformou em metro, e o seu tempo você transformou em segundo, a resposta é metros por segundo. Tranquilo? Próxima questão. Diz: André precisa transportar com certa urgência para um hospital um carregamento de remédios que deve ser entregue no prazo de 6 horas. Sabendo que ele conseguiu fazer a entrega exatamente no tempo estipulado, determine a distância percorrida por André se ele manteve uma velocidade média de 90 km por hora. Essa é uma questão bem simples. Ora, se ele está a 90 km por hora, significa dizer que a cada hora ele percorre 90 km, certo? Ou seja, eu vou colocar a fórmula, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Como eu quero encontrar o espaço, para encontrar o espaço, eu vou fazer apenas a multiplicação. De quem? Da minha velocidade pelo tempo. Se a cada hora eu faço 90 km, 2 horas, 180. E aí, sucessivamente. Quando eu multiplico 90 vezes 6, 540. Ok? 540. Professor, e para aplicar essa fórmula aqui, certo? Como é que vai ser? A minha velocidade média, quanto é? 90 quilômetros. É igual. Vou seguir a regra. Quem é ΔS? Certo? Não é quem eu quero encontrar? Então, vou repetir, ΔS dividido pelo tempo. Quem é o tempo? 6 horas. Concorda que nessa minha fração, aqui embaixo do 90, eu vou ter 1,
Sim. Agora o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado, ó. Delta S vezes 1 é igual a quem? A delta S. Igual 90 vezes 6, ó. 90 vezes 6. Vai ser quem? 540. Aí eu olho novamente, ó. Se... Lembra que eu disse que isso aqui é espaço? Se a minha velocidade, essa primeira parte aqui, ó, junto ao número, está em quilômetros, a minha resposta é quilômetro. Se porventura ali tivesse 90 metros por segundo, aqui seria metros. Tranquilão? Beleza.